cada vez mais o yin vai consumir mais o yang não vai ter energia para revidar, digamos assim. E aí você vai ter um desequilíbrio energético. Só que na medicina chinesa o equilíbrio é uma coisa dinâmica. Não tem a visão do equilíbrio estático, que é na forma ocidental de entender equilíbrio. A gente entende o equilíbrio como o quê? Como uma balança e estabilizada. Os dois braços da balança ficam assim, então diz, isso é o equilíbrio, né? Mas na visão da medicina chinesa não existe esse equilíbrio estático. O que existe é um equilíbrio dinâmico, em que a balança ela não fica parada, ela fica assim. Ora um prato está mais alto, depois ele vai ficar mais baixo, depois vai ficar mais alto. Então esse é um movimento de equilíbrio dinâmico, que é a saúde, que é o processo energético que mostra um princípio de equilíbrio entre o yin e o yang, é quando eles estão se alternando de forma regular, de forma contínua, mas de uma maneira em que esse movimento ele não é muito amplo, ele é assim, um movimento contínuo. Na hora que isso aqui para, fica estacionário, aí começa a gerar um desequilíbrio, uma doença, porque aí você vai ter uma disparidade, o que é muito, o que está mais forte, ele vai ficando cada vez mais forte, o outro cada vez mais fraco. Aí isso gera uma doença. Aí é aquele problema que a gente fala, o excesso de yang, a deficiência de yin, e aí vem as sintomatologias. Aí o que é essas quatro imagens, né? O Xishan, né? Xishan, que são as quatro imagens. Isso aqui é a representação desse movimento que eles observaram na natureza, um movimento de consumo mútuo, que é natural, que aconteça para que tenha saúde, em todos os processos naturais. Então, você observou isso. Por exemplo, ao longo do dia, eles viram que tem um momento que é o máximo do yang, que é o meio-dia. E que nesse momento você tem as características dessa qualidade energética, que é a qualidade extrema do yang, que significa o quê? O máximo de movimento, o máximo de calor, o máximo de expansão. Tanto que ao meio-dia é o momento que as pessoas estão em mais atividade, né? Tem mais calor, o sol está apindo, os raios solares estão incidindo de forma vertical, então o calor é maior, a luminosidade é maior, né? É o momento do dia mais claro. Então esse seria o máximo do yang. E o máximo do yin é a meia-noite, em que você tem a distância maior, né, da Terra em relação ao Sol. Então está mais escuro em relação à distância, né, da fonte luminosa, que é o Sol. Então o Sol está iluminando ao outro lado da Terra. Então é o máximo do yin. Então nesse momento você vai ter uma energia maior para quê? Para o repouso. Por isso meia-noite seria um horário para as pessoas estarem, a princípio, dormindo, né? Meia-noite, horário do máximo repouso, do máximo frio, né? E aí você tem esses dois polos aqui, que são representativos do movimento de transição. Então, para você vê uma linha contínua abaixo de uma linha vazada, mostrando o quê? Que é o momento, esse aqui, o chamado Shao Yang. Shao quer dizer pequeno, pequeno Yang. Por quê? É o Yang pequeno, é quando o Yang, que é isso aqui, está brotando dentro do Yin. Então significa o nascer do Sol. Então eles viram que o nascer do Sol tem uma energia, esse momento, né, do dia, ele tem uma qualidade energética diferenciada, que eles chamaram de Shao Yang, pequeno Yang, porque é o momento em que a energia Yang está aflorando dentro da energia Yin. Estava tudo escuro e está começando a ficar luz. A luz ela está começando a surgir, mas é uma luz fraquinha ainda, uma luz tênue, né? Então é a luminosidade Yang brotando. Então isso tem uma característica vibracional, isso tem uma característica energética, esse momento. É um momento que tem uma característica vamos dizer assim, uma característica de ação, uma característica que influencia, né, tudo, né, e a todos nesse momento, que é o crescimento do Yang. Então, logicamente, essa característica dessa qualidade energética aqui vai afetar a emoção, vai afetar o corpo, vai afetar os órgãos, vai afetar tudo, vai afetar a natureza. Então isso aqui está associado também a uma estação do ano. Qual seria a estação do ano Shao Yang?
Qual a estação do ano? Não. Verão deve ser tarde. Verão é o Tai Yang, que é o máximo do Yang. Primavera. Aqui é a primavera, porque é o nascer do Yang dentro do Yin. Então, quem é o máximo do Yin? Quem é o máximo do Yin? O inverno. O Tai Yin, o inverno, ou seja, é o Yin absoluto. Tai Yin é o Yin máximo. Tá? Então, Tai Yin quer dizer o Yin máximo. Então, isso é o inverno. É o máximo o dia no inverno é mais escuro, né? O dia no inverno é mais frio, isso são características Yin. Então, o Yin máximo é esse. E o que é o Shao Yang? Pequeno Yang é o nascer do Yang. Shao quer dizer pequeno. Então você vê aqui um traço contínuo e um traço vazado. Então é o Yang que está brotando dentro do Yin. Então isso na estação do ano seria o quê? A primavera. Porque quando a primavera é quando começa a ter um movimento na natureza, os animais começam a se procriar, começa a ter ação. Antes estava tudo mais parado no inverno. O primavera começa a ter mais ação, começa a ter mais movimento, mais luminosidade, o dia vai ficando mais claro. Mas no verão, aí o dia é mais claro ainda, os dias são mais longos, tem mais sol, os dias são mais longos, inclusive, né? Então tem muito mais luz. E quem é o Shaolin? É o oposto. Shaolin quer dizer pequeno Yin. Significa que é o Yin, tá vendo? A linha vazada simboliza o Yin. Ela está nascendo dentro de onde? Do Yang. Então, por isso o Shaolin é o nascer do Yin dentro do Yang, e, portanto, seria o pôr do sol. Do dia, né? O momento do dia é o pôr do sol. E a estação do ano? O outono. Então, a princípio, a teoria dos 5 elementos, ou 5 movimentos, surgiu inicialmente dessa observação aqui, que eles chamavam de 4 imagens, que é a observação da natureza, né? Os taoístas observaram a natureza e viram que existem essas 4 energias básicas diferentes, né? Nascer do Yang dentro do Yin, nascer do Yin dentro do Yang, o Yang máximo e o Yin máximo. São os 4 momentos principais ligados ao dia, ligados ao ano, né? E aí depois eles elaboraram, desenvolveram essa teoria para a teoria dos 5, eles introduziram mais um elemento. Aí é importante entender que o termo 5 elementos não é exatamente a tradução mais adequada. Se for pegar do chinês, essa teoria ela pode ser mais bem entendida como 5 movimentos, no sentido que elas traduzem não elementos físicos da natureza, mas elas traduzem, elas expressam movimentos da energia, da nossa energia Qi. A energia Qi, ela tem características diferentes, né? Então ela pode ter uma característica mais Yang e uma característica mais Yin. No entanto, ela além de ter as características mais Yang e mais Yin, o que é uma característica mais Yang da nossa energia? Pessoa muito agitada. A característica mais Yang da nossa energia vital é uma característica que vai influenciar o quê? Em termos, primeiro vamos falar assim por etapas, né? Em termos térmicos, se eu falo que a pessoa tem uma característica Yang mais exacerbada, ela vai sentir mais calor. Por quê? Porque o Yang é associado à luminosidade. Se você for pegar o aspecto puro, né, do termo Yang, o significado é o lado claro de uma colina. Então, por isso, se você fala que a pessoa tem uma característica energética mais yanginizada, então você pensa que a característica energética dela tem mais a ver com a luminosidade, diretamente. E tudo que a luminosidade afeta o nosso corpo. Então, se você pensar o que a luminosidade traz do ponto de vista térmico, se tem mais luz, você vai sentir mais calor. Porque se você está na sombra ou se você está no escuro, você não sente tanto calor do que quando você está no sol a pino, está embaixo do sol. Então uma coisa é essa, a pessoa que tem mais característica Yang na sua energia, ela é uma pessoa que sente mais calor, característica térmica. Mas além disso, ela é uma pessoa que vai, em termos assim, emocionais, ela vai ter tendência ao quê? Nervosismo, agitação. Agitação, movimento, é uma pessoa que vai ser mais, vai ter tendência mais a ser uma pessoa mais explosiva, mais extrovertida. Por quê? Porque ela tem mais Yang, ela tem mais características de movimento, de ação.
Porque o Yang tem essa característica. Ao passo que o Yin não. O Yin tem uma característica energética de repouso, passividade, a característica térmica, frio. Então, a pessoa que sente mais frio, não tanto calor. E a pessoa que é mais Yang, ela sente mais sede, logicamente. A pessoa que é mais Yin vai ter ausência de sede. Então, isso são as características das forças opostas e complementares. Agora, isso são características da energia, é o movimento da sua energia vital. Quando sua energia vital está se movimentando mais para o aspecto Yang, você vai ter essas características. Se ela está se movimentando mais por isso, você vai ter outras. No entanto, eles viram que você pode ter um movimento energético que é intermediário. Que é quem? O Shao Yang e o Shao Yin. São movimentos da energia. Eles não são elementos físicos. Por isso que antigamente não se chamava elemento madeira, elemento metal, nem fogo, nem água. Chamava quem? Tai Yang, que é o máximo do Yang, Tai Yin, que é o máximo do Yin, Shao Yang e Shao Yin. Entendeu? Então, na verdade, são movimentos, eles expressam os movimentos da nossa energia vital. Então, quem é o chamado movimento madeira? É, na verdade, quem? O Shao Yang. Ele representa o nascer do Yang dentro do Yin. Deram o nome de madeira por quê? Que depois veio o nome madeira para expressar esse movimento energético? Porque a madeira tem a ver com a primavera, tem a ver com a árvore. E a árvore tem a ver com a essência desse movimento energético. Então, o que eu quero que vocês lembrem nessa aula eu vou dar uma palavra-chave, que é isso que vocês têm que anotar e que vocês devem levar em consideração. Eu vou dar uma palavra-chave, uma ou duas ou três, mas assim, pelo menos uma palavra-chave para cada movimento. É a palavra-chave que identifica a característica daquele movimento energético. Então, se você quer saber qual é a característica de tal movimento, você vai lembrar da palavra-chave. Essa palavra-chave vai explicar todos os problemas associados a esse movimento energético, para você saber qual é o problema ligado à madeira. Você vai pensar na palavra-chave. Qual é o problema ligado a metal? Tem uma palavra-chave. Qual é ligado à água? Essa palavra-chave nada mais é do que uma palavra que expressa o princípio energético daquele movimento. Porque isso não é uma figura estática. A madeira não é um pedaço de madeira. A madeira é uma característica de um movimento energético que vai passar no seu corpo e que está na natureza. É um movimento da energia Ti, da energia vital, que se expressa que se materializa, se expressa de uma determinada forma. Então, qual é a característica do movimento madeira? Existe uma palavra-chave. Qual seria a palavra-chave para o elemento madeira? Para o movimento madeira, se vocês pensarem que a madeira é o nascer do Yang dentro do Yin, o que vocês acham que expressaria a condição energética que envolve o movimento do nascer do Yang dentro do Yin? Está tendo calor na água. O calor Início do movimento? Início do movimento. Boa. É isso mesmo? É exatamente isso. Isso é uma palavra-chave. O início, iniciar a ação. Iniciar o movimento. Por quê? A madeira, ela reflete, essa qualidade energética, ela reflete o quê? É quando começa o Yang crescer dentro do Yin. Então está parado e você vai começar a se movimentar. Você abrir os olhos. Abrir os olhos, o olho é bem expressivo para isso, porque o olho é ligado ao elemento madeira. É o órgão dos sentidos, inclusive, associado a esse elemento. Por quê? Porque a madeira representa o início da ação, o início do movimento na natureza. E quando você abre os olhos, o olho é justamente o órgão dos sentidos que tem movimento, que tem mais movimento, né? Que se movimenta. Então, por isso, é o órgão dos sentidos associado à madeira. E, de fato, o momento em que você abrir os olhos é o momento da madeira, porque é o momento do despertar. E o olho abrindo inicia o seu movimento, porque você só consegue se movimentar quando abrir o olho. Como é que você vai se movimentar de olho fechado? Né? Você vai conseguir. Você vai, só se abrir, mas é diferente. O cego ele já está acostumado, mas eu digo que a pessoa que não é cega, ela tem que abrir os olhos, porque o cego já tem outros sentidos aguçados, ele mesmo sem olhar, ele vai conseguir ter movimento. Mas o não cego,
Ele precisa abrir os olhos, porque senão ele vai tropeçar, vai cair, não vai conseguir fazer nada direito. Então ele vai abrir os olhos. Então a madeira, ela simboliza o início da ação, o início do movimento. E tudo que está associado a isso. Então a gente vai ver que existem várias relações a cada movimento energético, mas todas essas relações que envolvem tanto a parte física, os órgãos, os tecidos corporais, as emoções, os fatores da natureza, estão interligados por uma mesma ação energética que atravessa todos, que caracteriza todos. Então, por exemplo, quando eu falo que a madeira é o princípio de iniciar a ação, iniciar o movimento, isso vai refletir em órgãos específicos do corpo que têm essa característica, vai refletir em emoções que têm essa característica, vai refletir em tecidos corporais que têm essa característica, vai refletir em fatores da natureza que têm essa característica, e assim vai. São como se fossem códigos, são como se fossem, digamos assim, movimentos que influenciam todo o universo, no sentido tanto macro quanto micro, que eles então organizaram, sistematizaram, né? Chamando de movimentos do tipo. Então, por exemplo, vamos falar do movimento madeira, que é ligado, eu já falei, qual é a palavra-chave? Iniciação. Então, isso que tem que lembrar, madeira é iniciação, iniciar movimento. Mas, além disso, tem outra palavra-chave. Eu falei que vai ter duas, três. Então, uma é iniciação. E a segunda, crescimento. Porque madeira, por que eles deram o nome de madeira para o Xiao Yang? Porque o Xiao Yang, que tem essa característica do Yang, que nasce dentro do Yin, você vai ter lá o símbolo, né, é a árvore. Porque a árvore, ela cresce na natureza, justamente um movimento de crescimento que vai em direção ao Yang, ou seja, vai da terra para o céu. Então, e quando ela cresce, ela vai em direção ao sol. Ela busca o que? As folhas das árvores buscam o sol. Então é um crescimento. Essa natureza de crescimento tem a ver com a madeira. Até mesmo porque quando o sol nasce, né? É um crescimento, é uma energia que está crescendo, energia de calor que vai aumentando. Então crescimento e iniciação são as palavras-chave da madeira. E isso explica todas as relações. Então não precisa, se vocês forem pegar na literatura, vocês vão ver lá uma tabela com um monte de relações com a madeira. Vocês não precisam decorar isso. O que precisa saber, que é importante, é você saber a palavra-chave. É o princípio do movimento energético da madeira. Porque daí você vai ver todas as relações que estão implícitas a esse princípio. Exemplo, a madeira está associada a um tipo de emoção. Que emoção que vocês acham que seria a emoção da madeira? A madeira influencia uma emoção. Raiva. A raiva. Por que é a raiva? Porque a raiva, das emoções, a raiva é aquela que provoca aquele impulso para iniciar a ação, que é o impulso da madeira, é o impulso que leva a pessoa a iniciar a ação, né? Ou seja, a pessoa com raiva, ela vai o quê? Brigar, ela vai iniciar uma discussão, ela vai iniciar uma ação, ela vai se movimentar, ela não fica parada. E quando ela fica parada e está com raiva, isso faz o quê? Faz com que a energia do fígado fique estagnada. Aí ela vai ter um problema, ela vai ter um problema de saúde. Ela vai ter, por exemplo, o que os chineses chamam de mequetia. Lembram desse termo, mequetia? Não. Você falou. Que é a síndrome do caroço da ameixa. Que é o mequetia, que é quando a energia fica estagnada na garganta, porque a pessoa não falou. Ela teve o impulso de falar uma coisa, que ela ficou com raiva, ela quis dizer e engoliu o sapo. Aí ficou bloqueado na garganta. E aí ela sente como se tivesse um caroço de ameixa entalado na garganta, é o famoso nó na garganta. Aí você tem lá, só que isso é uma coisa energética. Mas com o tempo, se você deixar essa estagnação presente durante muito tempo, e esse tempo vai depender de pessoa para pessoa, isso pode se traduzir, isso pode levar a um problema físico. A pessoa vai ter um nódulo na garganta, ela vai ter uma inflamação crônica na garganta, ela pode ter um problema na tireoide, que aí vai, né, atingindo o físico. Mas tem a ver com essa energia da madeira, que ela estagna em algumas partes do corpo,
relacionados aos canais associados à madeira. Então, o canal do fígado, que é associado à madeira, passa na garganta. Por que o fígado é o órgão associado à madeira? Porque distribui os alimentos, os nutrientes. Não. Porque qual é a palavra-chave da madeira? Iniciação e crescimento. E o fígado é o órgão que tem maior atividade metabólica. Né? Ou seja, as células hepáticas estão o tempo todo em movimento, metabolizando, iniciando a ação. E mais do que isso, o fígado é o único órgão do corpo que tem capacidade de se regenerar. Se você tira um pedaço do fígado, você vai fazer um transplante, você pode doar um pedaço do fígado, que o fígado cresce. E essa é a palavra-chave da madeira, capacidade de crescer. O fígado cresce realmente, literalmente, ele pode crescer, porque ele tem uma capacidade regeneradora. Né? O fígado é o único órgão que faz isso, que pode se regenerar. E isso é a característica do elemento madeira. E os antigos, os sábios, taoístas, eles já sabiam disso. Eles sabiam que o fígado tem essa característica. E por isso classificaram o fígado como regido pelo movimento madeira. Então o que é interessante, o que é importante saber nessa teoria dos 5 movimentos, é saber que os 5 movimentos eles regem princípios energéticos de movimentos do Ti. E que esses movimentos do Ti afetam os órgãos, afetam as emoções, afetam os tecidos. Qual é o tecido associado à madeira? É um tecido corporal que tem essa ação energética de iniciar o movimento, de iniciar a ação. Músculos. Tecido muscular. Por que o tecido muscular é regido pelo elemento madeira? Porque é o tecido muscular. Músculo não é terra? Não, é madeira. Bom, existe uma divergência. Tem alguns falam, mas é uma outra interpretação. O músculo é ligado à madeira. Isso na interpretação mais geral da medicina chinesa é a madeira. Alguma literatura pode até realmente falar, mas não é a mais abrangente. O fígado e o tecido muscular está ligado à madeira. Por quê? Porque o músculo, tecido muscular, é que gera o movimento. É através da contração muscular que você inicia o movimento do corpo. Se você não tiver contração muscular, não tem movimento. Então, por isso, o músculo é madeira. E não é à toa que, se você for estudar a parte da função dos pontos de acupuntura, o estudo da anatomia energética, você vê que os pontos de acupuntura principais para tratar o tecido muscular são de quem? E da vesícula, que são regidos pelo elemento madeira. Então você vê que o principal ponto para tratar um espasmo muscular, quem é? Que é a contração muscular mantida pelo sistema nervoso central. Vocês sabem que vocês vão tratar o espasmo muscular fazendo a técnica neuromuscular. Vocês aprenderam, né? Isso do ponto de vista prático. Mas do ponto de vista de pontos energéticos, a gente comentou, existe um ponto especial que você poderia utilizar, porque ele ajuda a relaxar os músculos e ele leva mais sangue para os músculos. E com isso melhora a capacidade do músculo relaxar, a hidratação do músculo. Então é um ponto que a gente usa para cãibra, que a gente usa para espasmo, que é um ponto do fígado. Qual é esse ponto? O F3. Michele, pode falar, você está sabendo. É isso aí. F3. Pode falar, pode botar firmeza, tem que usar F3. É o Tai Chong, que é o F3, é o ponto fonte do fígado. Ponto fonte do fígado. Então, como o fígado, só para vocês entenderem que é a importância, mas vocês pegando a teoria dos 5 movimentos agora, vocês vão entender muito mais. Por quê? Porque vocês já entendem de toda a parte de pontos, vocês já têm uma visão, então fica mais fácil entender. Mas agora vocês vão entender mais profundamente por que o F3 é um ponto tão importante para a parte muscular. É justamente porque ele é o ponto fonte de um órgão, que é o fígado, que é o órgão relacionado a esse tipo de movimento energético, que é o movimento da madeira, cujo tecido muscular é regido pelo mesmo movimento energético, que é a madeira.
Então, por isso o ponto fonte do fígado ele é tão potente para tratar problemas nos músculos, que é problema no músculo. E por que o outro ponto, que é regido também pelo outro, qual é a víscera associada ao movimento madeira? A vesícula biliar, que é acoplada ao fígado, é o mesmo elemento. Vocês viram lá quando se estudaram, né, os canais, que a gente falou que tem um elemento que rege cada canal. E a vesícula biliar é ligada também ao movimento madeira, e por isso você vê a questão emocional. Você vê que a questão emocional do fígado e da vesícula são ligadas ao movimento da madeira. Qual é a emoção da vesícula? Que a gente falou. Coragem. E a coragem está associada. Isso, e a coragem está associada também ao movimento da madeira. Por quê? Porque a coragem tem a ver com a força que te impulsiona a iniciar uma ação. Se você não tem coragem, você não age. Então a coragem faz parte do movimento da madeira, que tem como palavra-chave o quê? Iniciar a ação. Então por isso a importância do meridiano da vesícula para tratar problemas ligados ao quê? Insegurança. Pessoa muito insegura tem a ver com uma deficiência de vesícula. Por isso a gente fala que os guerreiros antigos que eram corajosos, eles eram chamados de Taidan, que tinham uma grande vesícula. Eles tinham essa energia da madeira bastante tonificada, que é a energia que dá coragem, e sabe que a coragem, ela é uma, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, você para ter coragem, você tem que ter um pouco de raiva, mas é uma raiva direcionada, que tem a ver com a mesma energia, que é a energia de iniciação. Só que a raiva é uma emoção que você fica a um descontrole. E a coragem, você canaliza essa energia para a realização. Você tem coragem. Ela tem que ter uma energia que impulsiona, uma energia de iniciar a ação, que é essa energia yang, que nasce dentro do yin. E se você tem um problema, uma tendinite, por exemplo, está pegando o quê? O tecido, os tendões. E aí os tendões e os músculos são regidos por esse elemento, por esse mesmo movimento. Que inicia, claro, para você ter movimento, você tem que ter contração muscular e o músculo puxa o tendão. Então, por isso, você usa um ponto para tratar os tendões. O ponto principal para tratar problemas em tendões é onde? Que meridiano? Ponto que trata os tendões. Não, é VB34. VB34, ponto da vesícula. VB34. Por quê? Porque a vesícula está o elemento madeira. VB34 é o ponto de influência dos tendões, o ponto mestre dos tendões. Agora, transcendendo a isso, então a gente falou que tem uma emoção associada, tem um órgão, tem uma víscera, tem os tecido corporal, mas transcendendo isso. E se você pensar num fator da natureza que tem essa mesma característica, que inicia ação, inicia movimento, que fator da natureza é esse? Fator da natureza. O vento. Por quê? Porque o vento, ele tem essa capacidade de movimentar as coisas. O vento movimenta. O vento leva, por exemplo, um clima frio de um lugar para o outro que está quente, frente fria. O vento leva um patógeno de um lugar para o outro. O vento movimenta as coisas. Então o vento inicia a ação. É o fator da natureza. E o que isso interessa, para o terapeuticamente? Isso interessa porque você sabe que o fator da natureza afeta o homem está dentro da natureza. Então os fatores externos que são da natureza afetam também o homem internamente, e isso tudo está interligado. Então, por exemplo, a pessoa que tem, então isso ajuda a gente a entender os desequilíbrios. Então a pessoa que tem um desequilíbrio de madeira, ela tem um desequilíbrio, a energia da madeira dela está estagnada, essa energia, esse fator, essa condição energética não está atuando bem, o que ela vai ter como uma característica importante que você poderá observar no diagnóstico? É que essa pessoa certamente vai ser uma pessoa que terá temor ao vento. Certamente essa pessoa é uma pessoa que vai se irritar com o vento. Por quê? Porque o vento é um fator da natureza justamente do movimento energético que ela está com o problema. Se ela tem uma deficiência desse movimento energético, na hora que ela senta num lugar e vem uma corrente de vento,
ou se ela está sentada, tem uma corrente, um ar-condicionado está direcionado e vem um vento em cima dela, ela vai ser uma pessoa que vai se irritar com isso, mais do que qualquer outra. Então, a pessoa que tem um problema de madeira, ela vai ser justamente aquela pessoa que não vai aguentar o vento, vai irritá-la extremamente. Por quê? Porque é o fator da natureza associado. Tranquilo? Então, isso é a característica da madeira. Agora, o que é a característica do metal? O que é o elemento metal primeiro? Existe uma palavra-chave. Mas antes de falar a palavra-chave do metal, vocês vão me dizer a palavra-chave, na verdade, não sou eu. Então, vamos pensar, o que é o metal? O metal é o que em relação às 4 imagens que eu falei inicialmente? O que é o metal em relação às 4 imagens? Minério. É o Shaolin. Ou seja, o que é o Shaolin? É o pequeno yin. O metal é o pequeno yin por quê? Porque ele não é o yin máximo. O metal é o nascimento do yin dentro do yang. Estava yang. Estava aqui. Aí o que é o metal? É o nascimento do yin dentro do yang, até chegar no yang, no yin total. No yin total. O que foi? É o início do descanso. É o início do descanso, é o início do repouso. Não é ainda o repouso máximo. É o início. Então, qual seria a palavra-chave? Não é início do descanso, né? A palavra-chave do metal. Pensa no momento do dia. Qual é o momento do dia? Metal. Final da tarde. Final. Metal é o quê? É o pôr do sol. Isso é o momento metal. Tem aquele momento romântico, momento metal. Não, tem assim, momento saudoso, momento não sei o que, né? Temos vários momentos. Momento metal. Qual é o momento metal? Pôr do sol. É quando está a energia yin está crescendo dentro do yang. Portanto, o que está aumentando? A escuridão. O que está aumentando é isso. Está aumentando a escuridão. O dia está ficando mais escuro. O momento metal é esse. Está ficando mais escuro, está ficando pôr do sol. Então, aquela luminosidade do dia está acabando. Então, é o momento metal. Não está ainda tudo escuro, não está o breu. Né? Ainda dá para ver, mas é pouquinha luz, pôr do sol. Bom, aí o que isso reflete? Início do yin, do yang. Qual seria a palavra-chave? Pôr do sol? Não, pôr do sol é muita coisa. A palavra-chave do movimento energético. O movimento energético é um movimento que se traduz no físico em relação, geralmente, o movimento energético ele vai afetar o seu físico. É um fechamento? Isso, exatamente. Ele afeta o físico como? Fechando. Porque como é o yin, o yang não é uma coisa que expande, o yin é uma coisa que retrai. Então o movimento energético do metal é um movimento de recolhimento. Então a palavra-chave seria recolhimento. Diminuindo de tamanho, é outra palavra-chave. Diminuir de tamanho é outra palavra-chave do metal. Viu como vocês já sabem a palavra-chave? Todo mundo já sabia a palavra-chave aí. Olha, é recolhimento, é uma. A outra é diminuir de tamanho. E a outra é dar forma às coisas. Por que dar forma? Porque quando você faz esse movimento de recolhimento e que diminui as coisas, você acaba dando uma nova forma às coisas. As coisas ficam mais o quê? Concentradas. O metal tem essa coisa de concentrar e dar forma, delineamento aos objetos, porque ele concentra. Tá? Então o metal tem essa característica, fechar, recolher. Por isso, qual seria a emoção do metal? Pensando na característica básica do movimento energético. Por que tristeza? Porque a tristeza é, de todas as emoções, é a emoção que faz a pessoa ficar mais o quê? Recolhida, fechada. A pessoa que está triste, ela se fecha, ela fecha aqui, o centro emocional. Então ela tende a botar os ombros enrolados para frente e olhar para baixo. E ficar com o peito murcho, quando ela está deprimida. Por isso é importante trabalhar aquele ponto V6-17 que a gente falou, de fazer aquela massagem, para expandir. Por quê? Para liberar, trabalhar esse centro, que você fecha quando você está triste, deprimido. Mas aí vocês estão vendo por que
que isso está relacionado com o movimento, o crescimento do Yin, que é o metal. Yin dentro do Yang, que leva a um recolhimento natural. Recolhimento, Fechamento. E o que acontece quando a pessoa fica muito assim, olha, olhando para baixo, com o peito enrolado para dentro, com os ombros enrolados para frente, deprimida? O que vai acontecer com o tempo? Ela vai ficar com problema em que órgão? O pulmonar, a parte respiratória. Por quê? Ele não respira, a pessoa não vai respirar direito, não vai expandir, ela vai começar a ter problema. Se é uma pessoa muito deprimida, você vê que as pessoas deprimidas acabam tendo problema respiratório. E a pessoa que tem um enfisema pulmonar, que tem um problema qualquer respiratório, ele acaba ficando deprimido também. Por quê? Porque a respiração está associada ao ar, a energia, a vitalidade. Se a pessoa não está respirando bem, um enfisematoso, por exemplo, não respira bem, isso vai deprimir, porque ele não vai ter o suprimento energético básico. Então a tristeza está diretamente associada a quem? A essa característica de recolhimento. E qual é o órgão associado ao metal? O pulmão. Por que é o pulmão? Justamente porque o pulmão é um órgão que tem essa natureza própria, que é uma natureza de recolhimento. De todos os órgãos, o pulmão ele tem um recolhimento natural. O princípio do pulmão é o quê? Se colabar, se fechar. Tanto que o pulmão ele só não se colaba totalmente porque existe uma substância bioquímica, né, um líquido que reveste os alvéolos pulmonares, que impede que os alvéolos se fechem totalmente, senão eles se fechariam totalmente. Porque essa é a natureza do pulmão. O tecido do pulmão é um tecido elástico que ele fecha. Ele, para se expandir, tem que ter um esforço. Você tem que fazer movimento muscular, você tem que contrair o diafragma, tem que contrair os intercostais externos para ter um diferencial pressório para o ar entrar. Mas se você expira, o que vai acontecer? Você só relaxa, a musculatura só relaxar e o ar vai sair, porque o pulmão tem tendência a se fechar. Essa é a tendência natural do movimento do pulmão, não é expandir. Então, por isso o pulmão é um órgão metal, ele é regido por essa natureza, esse princípio de fechamento, esse princípio de recolhimento é o pulmão. Tanto que quando o neném nasce, né, ele nasce prematuro, o que a enfermeira tem que fazer? Ela tem que injetar o líquido surfactante, porque ele não tem ainda líquido surfactante produzido, e se não fizer isso, ele não vai conseguir, mesmo usando a máscara, mesmo tendo uma respiração artificial, ele não consegue sobreviver. Se não tiver. Por quê? Porque o pulmão tem a tendência. É só para reforçar que o pulmão é metal, vocês não esquecerem, o pulmão é metal. E quem mais é metal? Qual é a víscera? Intestino grosso. Por que o intestino grosso é metal? O intestino grosso faz a mesma coisa, ele tem uma natureza de também recolher. Mas não que o intestino grosso recolha, mas é que o intestino grosso ele tem um movimento peristáltico para a eliminação das fezes, e o intestino grosso ele faz o que? Uma diminuição do tamanho das fezes que vão ser eliminadas. O intestino grosso ele tem essa natureza de fazer a absorção final da água. Ele retira a água do bolo fecal para diminuir o bolo fecal de tamanho, né, ressecando, para que ele possa ser eliminado. Então, por isso o intestino grosso tem essa característica de dar forma a quem? As fezes, diminuindo elas de tamanho, que é a característica do metal, recolher e dar forma. Certo? Então essa é a característica do metal. Qual seria o tecido associado ao metal? Tecido corporal. A pele. Por que a pele? Porque a pele ela dá forma ao corpo. E por isso ela está associada ao metal, que dá forma às coisas. A pele dá forma ao seu corpo. E a pele, a gente sabe que está associada à respiração. Há uma respiração epitelial. Os animais inferiores, eles respiravam pela pele. E o pulmão é uma especialização, né? Pois o pulmão para aumentar a superfície respiratória, mas a respiração mais primordial era feita pela pele apenas, né?
Então, por isso a pele está associada ao pulmão, por isso as doenças dermatológicas estão associadas também ao pulmão. Né? Então, a pessoa que tem problemas dermatológicos está associada ao pulmão também, né? O pulmão é o fígado. Por isso você vê que tem pontos no pulmão que são bons, né? Como por exemplo o P7, né? O ponto que a gente falou, que é um ponto bom para o quê? Para constipação, entre outras coisas. Por quê? Porque está associado à descendência, né, do Ti, né, do pulmão, que auxilia o intestino grosso na eliminação das fezes. Beleza? Então, quer dizer, isso é metal, elevação do Yin dentro do Yang, e madeira, que é a elevação do Yang dentro do Yin. Qual seria o fator, para encerrar, qual seria o fator da natureza do metal? Qual é o fator da natureza que faz esse movimento característico, a palavra-chave do metal, que é o quê? Não, um fator, né, da natureza que faz diminuição de tamanho, que faz isso, diminuição de tamanho, recolhimento. É o outono? Isso é a estação do ano. Mas o fator da natureza é o quê? A secura. Você não ouviu, você falou muito baixinho. Tem que falar mais alto, eu não ouvi. A secura. A secura, porque a secura é o fator da natureza que diminui, é um fator que diminui, né? A secura, se você colocar, por exemplo, uma banana no sol para secar, o que ele faz? Ele diminui, que desidrata, tira a água, tudo que você desidrata diminui de tamanho, fica uma banana passa. Coloca uma uva para secar no sol, fica uma uva passa, que é bem diminuída em relação ao tamanho da uva hidratada. Então o alimento seco, ele fica menor. Então a secura, ela afeta o elemento metal, assim como o vento afeta. A secura, ela é regida pelo movimento metal. Então por isso ela afeta a pessoa que tem qualquer desequilíbrio associado ao metal. A secura vai afetar. Assim como o vento afeta quem tem o desequilíbrio do madeira. Tá? Então por isso a pessoa que tem problema de pulmão, pessoa que tem uma alergia, por exemplo, um asmático, um problema respiratório, ele piora se ele for para um local muito seco. Vai lá para Brasília, por exemplo, a pessoa que tem problema respiratório vai passar mal. Por quê? Porque um ambiente muito seco contribui, né, no sentido de, ou melhor, não contribui, mas afeta o problema que já existe no movimento metal. Por quê? Porque se o movimento não está fluindo bem, aquele movimento ele está estagnado, não está fluindo bem no seu corpo, o fator da natureza ligado a esse mesmo movimento vai mostrar para você o que esse fator da natureza vai fazer. Ele vai te mostrar que você está com um problema ali. Que quando você for colocado, assim, em contato com aquele fator da natureza que tem o mesmo, que é regido pelo mesmo movimento energético, vai mostrar que esse movimento energético não está fluindo bem no seu corpo. Então, se o metal não está fluindo bem, a sua sintomatologia vai piorar, te mostrando que isso faz. Por isso o que é importante o terapeuta saber disso? Porque muitas vezes nós vamos ver que você vai estar tratando uma pessoa de um determinado problema, usando os pontos, usando corretamente todo o tratamento, mas a pessoa não melhora. Aí você tem que investigar, muitas vezes ela não está melhorando, por quê? Porque ela está sujeita a um fator da natureza no ambiente que ela mora, no ambiente que ela trabalha, que é justamente o fator da natureza que afeta aquele movimento. O ar-condicionado. Por exemplo. Que dá secura. E dá secura, por exemplo. O cara está sujeito, fica no ar-condicionado o dia todo trabalhando. Vai ter um ressecamento. Então, lógico que não vai melhorar bem daquele problema, daquela doença respiratória. Se ele ficar o tempo todo, né? Aí entra o Feng Shui? Não, é o Feng Shui. O Feng Shui é outra coisa. Aí vai ajudar no ambiente, né? No ambiente como um todo. Aí você pode ajudar nesse processo. Com o Feng Shui você vai ajudar também. Mas não só o Feng Shui. Você pode usar isso, mesmo sem usar
a coisa do Feng Shui, né? A informação, né? A disposição no ambiente, né? da casa, a organização dos cantos, né? Do espaço, mas você pode usar isso no ambiente mesmo, ou seja, mudar o ambiente, no sentido de que se você tem um problema do metal, você tem que evitar locais que tenha secura, né? Ambiente, ou seja, ficar em lugar com ar-condicionado o tempo todo, evitar morar em lugares muito secos, né? Ao mesmo tempo que quem tem problema ligado ao elemento água, o que é o elemento água? O elemento água é o máximo do Yin, é o Tai-Yin. E o que é o elemento água? Qual é a palavra-chave do elemento água? Vamos ver. O que é o Tai-Yin? É o grande Yin, é o máximo, né? O Yin máximo. O que é? Fala aí. Não, falou certo. Não é exatamente paralisia, mas é imobilidade, que é ligada à paralisia. Então a palavra-chave do Tai-Yin é imobilidade. Por quê? Basta você pensar. O Tai-Yin não é o máximo da energia Yin? Máximo da energia Yin? O Yin não significa escuridão, lado escuro de uma colina? O que você tem na escuridão? Você na escuridão, você não consegue ter muito movimento, você não está vendo. Então, a princípio, a escuridão pressupõe o quê? Repouso, imobilidade. Então, uma palavra-chave do Tai-Yin é imobilidade. Essa é a principal palavra-chave, que encerra o princípio que eles deram depois o nome o quê? De elemento água. Mas que é importante entender que não significa apenas o quê? Não é a água em si, mas é um movimento energético que está relacionado também à água, no sentido de que a água ela não tem que luminosidade. A água ela é escura. Você só vê a água com coloração por causa da luz do sol que bate sobre ela. Então a água ela tem a ver com o Yin, no sentido que ela, além dela ser escura, ela não tem movimento próprio também. Você vê as ondas do mar, mas não é que a água tenha movimento, é o vento que bate, que vai, que forma as marés, que forma o movimento. Tanto que se você for num lugar, num lago, sem vento, você vê aquela água parada, não tem movimento, a água em si, né? Então, quer dizer, a água está associada à ausência de movimento, está associada à escuridão, à ausência de luz, está associada a uma coisa misteriosa. A água é misteriosa. Os antigos eles achavam a água uma coisa misteriosa. Até hoje não se sabe exatamente todos os animais e seres que existem nas profundidades mais abissais. A volta e meia a biologia descobre animais novos nos oceanos mais profundos. Por quê? A água, né, nas épocas antigas, era considerada uma coisa ainda mais misteriosa, porque você não sabe o que tem embaixo, não dá para ver. Então a água é uma coisa misteriosa. E o mistério está ligado ao Yin. Por que o mistério está ligado ao Yin? Porque você não vê. O Yin é o escuro, né? Não consegue ver. O Yang não, é o claro. Então o Yin é isso, é a ausência de movimento, é a principal característica. E aí, você pode dizer qual é o tecido corporal que expressa esse princípio do Yin máximo? Qual é o tecido corporal que está ligado a isso? A ausência de movimento. Porque qual que encerra o princípio da início do movimento? Você já viu? É o músculo. O início do movimento é o músculo. Por isso o músculo é ligado à madeira. Os ossos. Então é um tecido ósseo. O tecido ósseo é o tecido regido pelo elemento água. Por isso, vocês vão entender agora, então, vocês vão entender melhor. Por isso, os canais que tratam principalmente os problemas ósseos, quais são? Rim e bexiga. Por isso, o ponto de influência dos ossos é um ponto que fica em que meridiano? O ponto de influência dos ossos? Que trata os ossos? Não, ponto de influência. Na bexiga, bexiga 11. Lembra o bexiga 11 que fica aqui? Nas costas? Bexiga 11, que é o primeiro ponto que vocês pegam no Quirón, quando vocês vão fazer o Quirón, o primeiro ponto no meridiano da bexiga é o bexiga 11.
que é o assentimento dos ossos. Então, assentimento não, influência dos ossos. Então, esse ponto, ele influencia os ossos porque ele está no meridiano da bexiga, que é um órgão, uma víscera ligada ao elemento água, ao elemento da água, e o movimento da água influencia o tecido ósseo, porque de todos os tecidos é o tecido mais imóvel. Você sabe que microscopicamente o osso tem movimento, mas macroscopicamente a peça óssea está imóvel. O osso só é movimentado porque o músculo contrai e movimenta o osso. A gente só vê o osso se movimentando sozinho se for num filme de terror, alguma coisa assim que aparece o esqueleto andando. Aí é o movimento, o osso está movimentando sozinho. Mas normalmente o osso não se movimenta sozinho. Normalmente ele só vai se movimentar por uma contração muscular. Por isso o osso é regido pelo movimento água, que é o movimento da imobilidade. É o movimento energético da imobilidade. Então é o movimento da energia que encerra a imobilidade. Então isso tem a ver com o osso. E se você for ver lá no meridiano do rim, a gente falou também que tem pontos no rim que é para tratar os ossos. Então, se a pessoa tem osteoporose, se a pessoa tem artrose, se a pessoa tem osteomalácia, qualquer problema ósseo, osteopenia, você vai usar pontos do rim e da bexiga. Da bexiga quem é? O bexiga 11, principal, que é a influência dos ossos. E do rim? Nós falamos também. Do rim. O ponto, principalmente o ponto R6. A gente falou que o R6 é o que tonifica o yin do rim. O yin do rim é associado mais à matéria, né? O osso. Então, por isso, a gente usa o R6. Então, é legal agora vocês estarem tendo essa aula para vocês entenderem melhor e fechar o conhecimento, né, do que foi falado sobre função de pontos, sobre todo o curso, na verdade, função de pontos, função dos canais, entender em geral, né? Então, qual é a emoção da água? A emoção, imagina, a palavra-chave é imobilidade. Como é que é? Fala aí. Medo, força de vontade. O medo é a emoção, é o medo, o terror, o pavor, é a emoção. Por quê? Porque quando você tem medo, o que isso te provoca? Um medo extremo, medo do desconhecido. A pessoa fica paralisada. A pessoa com muito medo, ela fica sem ação. Quando é o medo do conhecido, que não é o medo exatamente, a pessoa sai correndo, por exemplo. É o medo do conhecido, você consegue sair correndo. Agora, quando é o medo do desconhecido, que é o medo verdadeiro mesmo, aquele medo profundo, não deixa, a pessoa não consegue nem se mover. Às vezes não consegue nem olhar, está com tanto medo que não consegue nem ver. Então é a imobilidade, a pessoa não consegue agir. O medo bloqueia a ação, né? Isso é um medo extremo, que é o que se trata da essência, né? Do máximo do yin é o medo extremo, é o terror, medo mesmo profundo. Então esse medo, que é aquele do desconhecido, das profundezas, né? Que você não sabe, você não consegue ver, então isso aí te causa imobilidade. E geralmente essa imobilidade, né, vai afetar o quê? O rim, porque o rim é o órgão responsável pelo metabolismo hídrico, né? Então o rim está ligado ao elemento água, ao movimento da água. Então a pessoa que tem muito medo, pavor, isso vai afetar os rins, inclusive afetar a parte de controle dos esfíncteres, que é ligado ao rim, o controle esfincteriano, né? Então por isso que a pessoa que tem muito medo, uma situação extrema, ela perde o controle dos esfíncteres, né? É uma pessoa que pode se urinar, enfim, de medo, né, de pavor, porque perde. Há uma deficiência da energia do rim. E quando a pessoa tem deficiência do rim, ela pode ter perda dos esfíncteres, do controle esfincteriano. Então ela vai ter o quê? Incontinência, né? Ela vai ter perda urinária, perda fecal também. Não só urinária, como, né, fecal. Então, porque são os esfíncteres, controle. Então, por isso o idoso, ele tem deficiência, quando ele tem deficiência do rim, ele começa a ter o quê? Incontinência urinária, ele começa a ter, tem que usar fralda. Isso é um sinal de que tem deficiência dessa energia aqui.
entendeu? Está associado a... Bom, aí o outro é quem? O fogo. O fogo, ele mostra a essência de um movimento que é o Tai-Yang. Tai-Yang é o máximo do Yang, o máximo da luminosidade daquelas 4 imagens. E qual seria a palavra-chave do fogo? Movimento. Não exatamente, mas tem a ver. Está ligado ao seu coração, né? Está ligado ao coração. Então é alegria. Expansão. Qual é o movimento? Isso. A palavra-chave é o movimento energético. A palavra-chave é um movimento. Né? Então a gente viu que o movimento do pulmão, do metal, qual é? Recolhimento. A palavra-chave. Qual é a palavra-chave da madeira? Iniciar a ação, iniciar o movimento. Qual é a palavra-chave da água? Imobilidade. É a recondição, é o movimento da energia que a gente está falando. Né? E qual é o movimento da energia do fogo? É expansão, expansividade. Então, tudo que tem a ver com expansão, com esse movimento energético, isso vai afetar os tecidos corporais, os órgãos, a emoção, fator da natureza, que tem essa característica de expansão, de expansividade. E aí você vai saber quem são eles. Quem são esses fatores que são influenciados pelo movimento do Ti de expandir. Por que o coração é o órgão fogo? Porque o coração, o que ele faz? Bombeiros, né? Isso, ele expande o sangue para todas as partes do corpo. Por isso o coração ele é regido pelo movimento fogo, o coração. Por que o intestino delgado é a víscera, que é regida pelo movimento fogo? Vocês vão ver na apostila de vocês, lembra que fala do meridiano e fala qual é o movimento que rege o meridiano. Aí fala lá no intestino delgado que o movimento do intestino delgado é o fogo, que ele é acoplado ao coração. Por que o intestino delgado é fogo? Porque ele vai expandir alguma coisa, né? Porque essa é a palavra-chave do fogo, ele vai expandir. Então o coração expande o sangue. E o intestino delgado? Ele expande o intestino, os alimentos. Ele expande a energia dos alimentos. Ele expande o porquê? Porque é no intestino delgado, especificamente no duodeno, que você tem a nutrição, ou seja, que as moléculas, né, do processo da digestão, que eles passam para a corrente sanguínea. E a partir do momento que as moléculas da sua digestão, dos alimentos que foram digeridos no estômago, né, no intestino delgado, esses alimentos vão ser o quê? Processados e digeridos, e aí vai passar para o sangue, os nutrientes, vai ter a nutrição, vai passar para o sangue. E passando para o sangue, será distribuído para o corpo inteiro. Então, no intestino delgado, existe uma expansão da energia dos alimentos para o corpo todo. E mais do que isso, o intestino delgado, energeticamente, ele é responsável pela separação do puro e do impuro, na visão energética e mesmo na visão ocidental. O intestino delgado, o que ele faz? Ele vai separar o puro, ou seja, o que vai ser usado pelo seu corpo, ele vai expandir pela corrente sanguínea, vai passar para o sangue. E o impuro, ele vai direcionar para o intestino grosso, para ser eliminado, através das fezes. Então, o intestino delgado, ele separa o puro do impuro. E por isso ele faz um movimento de expansão e separação. Por isso, a emoção também do fogo, né, é uma emoção que tem uma característica expansiva, que vai expandir. E qual é essa emoção? A alegria. Porque a alegria é a emoção que causa maior expansão do ser. A pessoa alegre, ela fica mais expansiva, extrovertida, ela ri, ela fica vermelha. O vermelho é a cor do fogo. Ela melhora a circulação de sangue, porque ela fica rindo, ela fica alegre. Então o rosto fica mais vermelho. Né? Então, A raiva também. a raiva também, porque a raiva é a ascensão, né, do fogo. É a madeira que alimenta o fogo. Então, isso tem a ver. Agora, o que acontece? Qual é a emoção? Isso é a emoção positiva, então, assim, a emoção natural do elemento fogo é essa. Mas a alegria, né? Agora, qualquer emoção, ela é natural, seja a raiva, a alegria, tudo é natural. Ela só se torna patológica quando ela fica o quê? Excessiva
ou quando ela fica totalmente ausente. Mas a raiva também estimula a pessoa a ir para frente. Então, a raiva é natural e ela também é importante. Agora, só se torna patológica se a pessoa ficar extremamente raivosa, uma crise, ela mantiver a raiva, ela ficar ressentida, magoada, ruminando aquele Na ressentimento. verdade, todas as emoções estimulam, né? Todas as emoções são Você assistiu aquele importantes. filme lá, como é que é? Do cérebro. Isso, no Do Como homemzinho. é que é o nome dele? É filme infantil, é o Mulher do Lã. Mas é para fazer. Esqueci o nome do filme agora, mas enfim, no filme mostra, daqui a pouco eu lembro, mas é um filme infantil, bem interessante, porque ele mostra no filme que a tristeza, quando ela tomou conta, foi necessário ela tomar conta do cérebro da menininha, né, para que as coisas se ajustassem na vida dela. Quando todo mundo achou que a alegria ia fazer isso, não, a tristeza veio e tomou conta para que as coisas ajustassem. Exatamente. Divertidamente, que chama o filme. É. Muito legal. E todas as emoções, elas têm o seu papel. E a doença surge a partir do momento que ela fica excessiva, que ela fica, ou que é uma mudança dramática e rápida entre uma emoção e outra, isso também pode gerar um desequilíbrio, ou que ela fica totalmente ausente. Agora, o coração, ele sofre, ele pode sofrer pela alegria? Pode. Parece paradoxal. Mas se a pessoa tem uma notícia, por exemplo, muito boa, mas muito dada de uma forma repentina, que ela não estava esperando isso, ela pode ter um ataque no coração. Acontece isso, o cara às vezes tem uma história, o cara recebeu uma notícia, isso por causa da mudança brusca de uma emoção para outra. Então causa um impacto emocional. Então se a pessoa ela tem a notícia que ela ganhou na loteria, não estava esperando, ganhou na loteria, você está milionário agora. Aí o cara, dependendo da condição emocional dele, ele pode ter um ataque de euforia, que a euforia é o máximo, né? O pico emocional yang, o máximo do yang. E isso pode afetar o coração dele, se ele tem um problema qualquer de um coronariano, que não fazia nenhum mal, não estava dando nenhum problema para ele, isso pode dar um ataque do A miocárdio. minha tia teve um ataque de riso que não parava mais, aí eu tive que dar na cara dela para ela parar. Ela teve um ataque de não parava mais, caiu, sentaram no prato, começou a ficar toda vermelha, todo mundo nervoso, não parava, ligou na cara Começou dela. a ter uma... se de repente se não fizesse isso, ela podia ter um ataque cardíaco. Né? É sério. Eu vi uma criança no show daquele Just lá, que eu fui com a minha filha, e ela ficou tão emocionada com ele, que ela chorava, ficou vermelha e não parava de chorar, já que a idade dela era uma coisa horrível. Aí a minha filha direto lá para os médicos, lá para o posto, que ela não parava, e ficou vermelha de emoção. Faltou um tapa na cara. Tadinha. E aí, só para a gente encerrar aqui, pessoal, por causa do horário, para não ultrapassar o horário. Para a gente encerrar aqui, qual é o outro aspecto, né, dessa condição do elemento fogo? É que quando, isso é uma coisa, né? Por exemplo, a alegria extrema, a euforia vai afetar o coração. A euforia pode afetar o coração patologicamente, uma euforia, né, pode afetar. Agora, o que afeta também? É que quando esse elemento fogo está desequilibrado, está desajustado, isso pode gerar um movimento expansivo, desordenado, que vai levar a pessoa a ficar, vamos dizer assim, com uma coisa além, né? Ela vai além da situação presente, né? do presente, uma expansão. Então o que ela vai ter? Ela vai ter ansiedade. A ansiedade é quando você está com a sua cabeça, não no que você está vivendo agora, você está com a sua cabeça em coisa que você que pode acontecer, você não está vivendo, tá, né, o presente. Você fica ansioso. E a ansiedade tem uma outra questão também. A ansiedade tem a ver com uma deficiência também da energia do fogo na sua expressão. Porque a energia do fogo é uma energia que leva ao quê? Expansão, que leva à alegria, que é uma emoção de expansão. Mas se a pessoa não está vivenciando a alegria no dia a dia dela, ela não está deixando essa emoção passar por ela, então ela não vivencia, ela não fica alegre. A pessoa que não fica alegre, a pessoa que não ri,
Tem pessoas que não riem, já viu? Tem pessoa que não ri nunca. Já viu pessoas que estão sempre sérias, nunca riem? Então, a pessoa que nunca ri, isso mostra que é importante rir. A pessoa que não ri, ela cria uma rigidez. E essa rigidez desse movimento vai deixar ela o que? Ansiosa. A ansiedade mostra uma rigidez desse movimento. Então, a pessoa que é muito ansiosa, por isso a gente vai ver que para tratar a ansiedade, a gente usa pontos de quem? Do coração, que é regido pelo elemento fogo. Porque a ansiedade é falta de alegria, numa visão energética. A ansiedade significa que a pessoa, ela não vivencia a alegria, mas ela fica querendo vivenciar, ela fica elucubrando a respeito da alegria, mas ela não vivencia a alegria. Ela quer vivenciar, mas ela não vivencia, ela é ansiosa, ela quer tanto que ela não consegue vivenciar. Ela quer ser alegre, mas ela não vivencia. Então ela fica ansiosa pelo prazer, mas ela não vivencia o prazer no dia a dia. É necessário, para equilibrar, ela tem que vivenciar a alegria. Aí você equilibra. E para isso você vai ter alguns pontos, como o Shen Men, né? C7, ponto do coração, que ele trata justamente isso, a ansiedade. Por que ele trata a ansiedade? Porque ele trata o coração. E o coração é um movimento fogo. E o C7 é o ponto fonte do coração. É o ponto que harmoniza o coração. Então ele harmoniza o movimento fogo. Agora, qual é? Aí eu falei daqui, mas eu esqueci de falar daqui. Aqui a gente falou que a emoção é o medo. Né? Mas qual é a condição quando você equilibra o movimento água? O medo é quando o seu movimento água está o quê? Deficiente. Se o seu rim está deficiente, você vai ser uma pessoa que vai ter muito medo, uma pessoa medrosa. Não vai querer sair na rua, vai ter síndrome do pânico, que está ligado ao rim. O cara começa a ter sintomatologia, né, diversa, porque fica com medo das coisas, medo de andar no elevador, medo de... As fobias, né? As fobias estão ligadas a uma deficiência de rim. Agora, quando a sua energia do rim, você tonifica a energia do rim, e a gente sabe daquele ponto bexiga 23, né, que é o assentimento do rim, lembra que na lateral do bexiga 23 tem o que? O bexiga 52, que trata a questão emocional. E lembra que a gente falou que esse ponto é o Zishu, é o ponto da força de vontade. Por quê? Se você tem o rim tonificado, você vai ser uma pessoa menos medrosa. E, portanto, uma pessoa que tem mais força de vontade para realizar as coisas. Você, para ter força de vontade de realização, a energia do rim tem que estar boa, tem que estar tonificada. Porque se ela estiver fraca, você vai ser uma pessoa mais o quê? Imóvel. Uma pessoa que não vai ter força de vontade para fazer as coisas, uma pessoa que vai ter medo de realização. Então, por isso é importante o rim. Agora, curiosamente, quem é o movimento que alimenta a água? É a madeira. A madeira nutre, né? Desculpa, não, falei errado. Quem vai nutrir a água é o metal, tá? Mas, assim, curiosamente, a água nutre quem? A madeira. Desculpa, que eu pensei e falei equivocado. A água, ela nutre a madeira. E nesse sentido, fica bem claro. Por quê? Qual é a emoção da madeira? Iniciar a ação. Então, para eu ter a energia da madeira de iniciar a ação, a coragem, eu preciso tonificar o meu rim. Porque tonificando o meu rim, eu vou fortalecer o meu fígado, no sentido de fortalecer essa emoção de iniciar a ação. Então, se eu quero trabalhar a minha coragem, eu preciso trabalhar na força de vontade. E a força de vontade depende da estabilização da energia do rim. Porque se o seu rim não estiver forte, sua força de vontade também não será. Beleza? Então, só para encerrar, depois eles falaram de um elemento central. Porque inicialmente, a teoria mostrava o quê? O Sishan, que são as 4 imagens. O Tain, o Taiyan, o Shao Yang e o Shao Yin. São esses 4 momentos que a gente citou. Mas aí depois eles introduziram um quinto movimento, que é a Terra. Que a princípio era um movimento central. E por que era central? Porque eles consideraram que é um movimento que influencia os outros 4 movimentos. Ela influencia os 4 movimentos, as 4 imagens.
ela estaria associada à Terra, inicialmente, a um movimento energético que tem uma palavra-chave, como todos os outros. Qual é a palavra-chave da Terra? Tem mais de uma palavra-chave, duas ou três. Mas qual é a palavra-chave da Terra fundamental? Transformação. A palavra-chave. Porque a Terra é um movimento energético que estaria associado aos períodos de mudança entre cada uma dessas 4 fases. Então a Terra seria associada ao período de transição da madeira para o fogo, do fogo para o metal, do metal para a água e da água para a madeira. Então é associada a um período de 18 dias entre a mudança de cada estação. Ou seja, aquele período de transição. E no dia seria o período de transição entre cada fase, né? Aquele período de transição. Então a Terra está associada à transformação energética, mudança, transformação, dispersão também. Outra palavra-chave da Terra é dispersão. A Terra tem a ver com dispersão e transformação e nutrição. Né? Então imagina o seguinte: a energia da Terra é aquela energia que vai transformar as coisas e que vai distribuir, vai dispersar. Né? Você pensa que é tudo aquilo que você põe na Terra, já assim, usando a Terra alegoricamente como a Terra, né? Onde você planta coisas, você coloca uma semente na Terra, o que a Terra faz? Transforma aquela semente numa árvore. A Terra transforma, a Terra dispersa. Você joga água na Terra, a água se dispersa pela Terra, absorve, né? A Terra absorve a água e dispersa. Então isso são as características do elemento Terra. Por isso o elemento Terra está associado a que órgãos? Não. Tá, estômago e baço pâncreas. Por quê? Ao aspecto digestivo. Porque o estômago e o baço pâncreas, o que eles fazem? Eles transformam a energia dos alimentos. Eles pegam o alimento que você ingeriu, digerem esse alimento e transformam esse alimento em energia para ser usado pelo corpo. E isso é feito em estômago e baço pâncreas, que fazem essa transformação. E mais do que isso, o que eles fazem? Eles dispersam essa energia para o corpo todo, nutrindo o corpo energeticamente. Quem faz isso? É o elemento Terra, é o movimento da Terra que faz isso. Mas ele é o central. Ele dispersa a energia dos alimentos e ele também dispersa a água. Ele distribui a água no corpo e os alimentos. Né? A energia dos alimentos e da água. É o elemento Terra, que tem a ver com isso. Dispersão, distribuição, né, dos alimentos, transformação. Aí você vai pensar qual é a emoção que tem a ver com isso, com a transformação. Qual é a emoção que tem a ver com o pensamento, né? Por quê? Porque o pensamento ele transforma. O Michel está sabendo tudo, está estudando aí, tudo na ponta da língua. O pensamento, o que ele faz? Ele transforma as ideias. A pessoa tem uma ideia, é através do pensamento que ela transforma as coisas. O pensamento tem a capacidade de transformar. Então, por exemplo, se você tem um pensamento e o seu pensamento é um pensamento fixo, aquele pensamento duro, é um pensamento que não tem transformação. O que é isso? Um pensamento que não transforma. Que ele fica martelando na mesma coisa. Pensamento obsessivo. Pensamento obsessivo, aquele pensamento duro. O cara só pensa nisso. Pensamento obsessivo. E isso mostra um desequilíbrio do movimento Terra. Porque o movimento Terra é quando o pensamento da pessoa é transformador, é fluido. O cara não fica parado. Agora, aquele pensamento fixo é desequilíbrio do elemento Terra. Por isso a pessoa que tem pensamento obsessivo é aquela pessoa que é muito também preocupada. Aquela pessoa que não vivencia o presente, ela fica preocupada. Se ocupa antes da coisa acontecer. Então ela tem um pensamento que está o quê? Também é uma forma de obsessão. A pessoa fica preocupada com aquela coisa, fica só pensando, né, naquele problema. E isso impede a ação. O pensamento fica fixo,
Né? Então, é desequilíbrio do elemento terra. E aí, onde que nós vamos ver os pontos principais para tratar o pensamento fixo, o pensamento obsessivo? E aí, nisso inclui, por exemplo, a anorexia. A anorexia é um pensamento obsessivo. De certa forma, a pessoa tem aquele pensamento que ela precisa emagrecer, que ela está gorda, que não sei o quê. É um pensamento obsessivo. E isso tem a ver com o elemento terra. E o elemento terra tem a ver, nesse sentido, do pensamento, ele tem a ver também com a questão que está ligada ao pensamento, que é a imagem corporal. O que é a imagem corporal? Como a pessoa se vê. E a anorexia tem a ver com um distúrbio da imagem corporal. A pessoa se vê de uma forma deturpada. Ela se vê como se ela precisasse emagrecer, ela já está magra. Então, esse é um distúrbio do elemento terra, o movimento da terra. E quando o movimento da terra está estável, está equilibrado. Que uma outra coisa é a seguinte, um outro desequilíbrio da emoção ligada à terra, que a emoção ligada à terra é o pensamento. Se a terra está desequilibrada, o pensamento da pessoa fica ou obsessivo, ou ela fica, que isso tem a ver com o pensamento obsessivo, ela vai ficar o quê? Se o pensamento dela está muito, se a pessoa está muito preocupada com o pensamento muito obsessivo, como é que fica o poder de concentração dela? Fica fraco. Por que ela não consegue se concentrar? Por que ela não consegue ler um livro? Porque ela está pensando o tempo todo naquele problema. Ela está com o pensamento obsessivo. Exatamente. Então, a falta de concentração tem a ver com o distúrbio da terra. Porque a terra representa, a palavra-chave dela é transformação, pensamento. Então, se o pensamento não está ok, você não consegue se concentrar. Por isso, os pontos para você melhorar a concentração são ligados a quem? A baço. Né? Os pontos para melhorar a questão da imagem corporal é o baço. Os pontos para trabalhar a questão do pensamento, né, é ligado a baço estômago, que é a emoção da terra. E isso é a parte emocional. E por que na própria medicina ocidental tem a chamada doenças psicossomáticas? Na medicina oriental a gente não fala em doença psicossomática. Por quê? Porque na medicina oriental toda doença é psicossomática. Então não tem essa terminologia, né, exclusiva. Doença psicossomática. Mas na ocidental não se entende, não há um entendimento ainda, mas embora agora já está começando a ter, já está no início de ter esse entendimento, mas na medicina ocidental eles classificam algumas doenças como psicossomáticas. E uma delas é o que? A gastrite, ela pode ser psicossomática. Cerca de 30% das gastrites já se reconhece, na medicina ocidental, que cerca de 30% das gastrites não são causadas por agente externo. Não são, né, H. pylori, enfim, causada pela parte emocional. Qual é a parte emocional que causa a gastrite? É a pessoa muito preocupada, é a pessoa extremamente preocupada, pensamento obsessivo, e isso pode afetar o estômago. A mucosa gástrica fica irritada com a pessoa que fica com pensamento obsessivo, coisa que os antigos já explicavam, essa relação, que o estômago por quê? Porque o estômago é regido pelo movimento terra, e a terra influencia emocionalmente o que? O pensamento. Então a pessoa tem um problema ligado ao pensamento, a emoção, né? Pensamento, ela vai ter problema no estômago. E qual é o fator da natureza associado à terra? Umidade. Porque a terra úmida, ela é fértil. Então a umidade influencia, né, a terra. É a natureza da terra, né? Então, por isso, a umidade vai afetar as pessoas que têm problema no elemento terra. Então, quem tem problema no movimento terra vai ter problemas ligados à umidade no corpo. Então, por exemplo, retenção de líquido. Retenção de líquido é a umidade. Então, por isso, os pontos para melhorar a retenção de líquido são muitos pontos do baço, que dispersam umidade no corpo. O BP9, né, que a gente falou, o Yin 21,
Então, a terra está associada à questão da umidade. Por isso a pessoa que tem, por exemplo, sinusite, né, a pessoa que sofre de sinusite, ela tem umidade. Umidade é o que? Líquidos, mucosidade, gordura. Gordura também é umidade. Então, você tem muito excesso de tecido adiposo, é retenção de umidade. Então, muco, umidade. Então, a pessoa que tem sinusite, por isso a pessoa que tem sinusite, ela não é indicado, assim como quem tem excesso de umidade, porque a situação não é indicado que ela mora em lugares úmidos, que vai piorar a sintomatologia. Se ela mora num lugar como lagoa, mora em frente à lagoa, é um lugar úmido, né? Você vê a casa da pessoa, tem a parede amarelada, ela tem que pintar toda hora, porque vai ficar por causa da umidade na região, e isso afeta a condição dela, se ela é uma pessoa que tem deficiência do elemento terra. Por isso que é importante a pessoa como terapeuta, o terapeuta saber a influência climática sobre os movimentos. Porque você sabendo a influência climática, você vai saber por que o paciente não melhora com a sua terapia, às vezes. Não é que você esteja fazendo mal a terapia, mas é que às vezes ele está morando, ele está trabalhando num lugar extremamente úmido. Então, por mais que você tonifique o baço, se ele está exposto à umidade constantemente, ele não vai melhorar. Mas tem que sair desse lugar? Claro, tem que sair. Eu não sei na casa de jeito nenhum. É porque não é que tem que sair, você pode ficar, mas sabendo que ficando no lugar úmido vai ser difícil melhorar de forma consistente. Pode até melhorar um pouco, mas você não vai. Assim, na minha lateral, né? É um fator estressante. Você vai estar sujeito ao fator estressante. Então, claro que o processo terapêutico ele é um processo integrado, não é isolado. Então, não tem como você fazer uma terapia isolada. Terapia é um processo que envolve o dia a dia da pessoa, os hábitos, tudo. Então, você vai ter que colocar a pessoa que você está tratando no meio do processo terapêutico sempre. No sentido de colocar que a responsabilidade do processo é dela também. Então, você vai dizer que é 50% do que você está fazendo, 50% é o que a pessoa faz. Então, se a pessoa faz coisas que aumentam o estresse que está gerando aquele problema, logicamente a sua terapia vai ter um poder de ação. Não é que ela não vai ter ação nenhuma, mas vai ter uma ação diminuída. Agora, se a pessoa está colaborando com o processo, a ação vai ser aumentada. Só que algumas vezes realmente não tem como a pessoa colaborar, às vezes não tem. Por exemplo, o cara trabalha, só que o cara mudar de emprego, né? É mais difícil, mas estaria dentro do processo. O cara é professor de educação física e trabalha com a hidroginástica. Tem como ele adaptar, mas se ele trabalha com hidroginástica, ele vai ficar dentro da piscina normalmente. E ele vai estar sujeito à umidade todo dia. Então, se ele tem um problema aqui ligado ao elemento terra, claro que vai ser difícil melhorar se ele está o tempo todo na piscina. Mas você pode ver que a pessoa, sendo um professor em hidroginástica, ele pode fazer coisas adaptadas e dar aula fora da piscina, na maior parte das vezes, explicando o movimento fora da piscina, não entrando sempre, entrando menos, né? Tentando diminuir. Então são adaptações. Se você mora numa casa muito úmida, tenta fazer um revestimento de madeira para diminuir a umidade dentro da casa. Você pode fazer soluções paliativas para tentar diminuir aquele fator estressante. E só para encerrar, qual o tecido do elemento terra? Do movimento da terra. Qual seria o tecido que ele rege? Por que alguns textos falam do músculo? É porque há uma compreensão, não vou falar uma má compreensão, uma compreensão diferente, digamos assim. Porque o elemento terra, o movimento da terra, ele não tem essa característica dispersiva que influencia todos. É a característica da terra. Qual é o tecido? Não, o sangue é aqui, que eu esqueci de falar. O tecido sanguíneo é o fogo. Tecido vascular, desculpa, o tecido vascular é o fogo. E o sangue está relacionado a isso, né? Sangue e tecido vascular. O terra, qual é o tecido que influencia todos os tecidos?
que está presente em todos os tecidos. Está presente no músculo, está presente no osso, está presente, como é que se fala, na própria pele, tá, mais no osso, no músculo, está presente nos órgãos, está presente no tecido vascular, está presente no... Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é um tecido de revestimento. Ele reveste os ossos em 3 camadas, ele reveste o tecido vascular em 3 camadas, ele reveste o músculo, as fáscias. O tecido muscular reveste todos os tecidos, ou seja, é um tecido de revestimento que está presente em todos. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, está presente em todos os tecidos. Por isso é o tecido ligado ao movimento da Terra, que dispersa, que influencia todos os outros. Por isso que algumas pessoas interpretam como músculo. Como músculo. Por quê? Porque o tecido muscular, o tecido conjuntivo reveste os músculos. E por isso, quando a pessoa tem um problema no músculo, a gente sabe que se o cara tem um espasmo muscular, que é um problema de musculatura, o tecido conjuntivo vai estar afetado também, porque o tecido conjuntivo não reveste o músculo. Por isso você tem as técnicas neuromusculares que vão atuar também nas faces.